Olá amado, aqui é Elisa Rodrigues. Seja bem-vindo a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes de luz para que você se reconecte com a sua quinta essência. Para que todo dia você encontre aqui uma mensagem que desperte uma reflexão e através dessa reflexão você entenda cada vez melhor quem você realmente é. Estamos aqui nesse trabalho da energia da semana e a energia dessa semana tem um código ativado que nos ajuda a ir para a beleza e a paz, e um outro código para nos ajudar a liberar toxinas e energias que não sejam para o nosso bem maior. Hoje é dia de falar sobre dinheiro. E a carta que saiu aqui pra gente é uma historinha que fala sobre gratidão. E ela conta a história de uma mulher chamada Rengetsu, uma mulher muito conhecida no Zen, que peregrinava. E quando ela chegou numa aldeia, num pôr do sol, ela foi pedindo abrigo para as pessoas e ninguém queria dar, porque ninguém gostava do Zen. E aí só restou a ela ir procurar abrigo embaixo de uma árvore. Era uma noite muito fria, era perigoso estar embaixo daquela árvore, existiam animais na região, mas é o que ela tinha disponível. E foi o que ela fez, ela tentou dormir ali embaixo da árvore. Próximo da meia-noite, ela acordou, porque o frio estava muito intenso. Só que quando ela olhou para cima, ela percebeu que era uma cerejeira cheia de flores e que as flores estavam como que saudando a lua cheia daquela noite. E ela ficou tão extasiada com aquela imagem, com aquela beleza, que ela se levantou, dirigiu, se voltou em direção à aldeia, reverenciou a aldeia e agradeceu, porque graças à bondade das pessoas daquela aldeia, ao negarem pousada para ela, ela pôde presenciar aquela imagem inesquecível das flores de cerejeira saudando a lua. E essa é uma história que fala sobre aceitação. Às vezes as pessoas confundem gratidão, aceitação, com passividade, com conformismo. Mas ao entender o que está acontecendo na minha vida e ver a beleza daquele processo minuto a minuto, eu consigo captar coisas da vida que eu não conseguiria de outra forma. A gratidão me abre para uma aceitação das coisas como são e de uma colheita do que é possível. Muitas vezes a gente tem uma sensação que estar satisfeita é meio como estar empanturrado. É não querer mais nada, é não querer nem ver mais aquilo na frente. Mas a gente já passou pela experiência de estar tendo uma excelente refeição e estar satisfeito. E comer e curtir aquela refeição, mas chegar num ponto que foi o suficiente para você ali. E isso não quer dizer que você nunca mais vai comer, ou que você nunca mais vai buscar outras refeições maravilhosas. Quer dizer que naquele momento você está satisfeito, que naquele momento você aproveitou ao máximo o que a vida te colocou. Às vezes a gente resiste a esse olhar positivo para situações ruins, achando que ao
aceitar a situação, eu vou entrar num estado de passividade. Quando na verdade a satisfação ela é momentânea, mas ela não te impede de aproveitar ao máximo, mas ela também não impede o teu crescimento contínuo. E muitas vezes, ao estar satisfeito com o seu momento, você tem energia para seguir para o próximo momento. A aceitação, ela não é tanto sobre submissão, mas ela é sobre um entendimento da vida e do poder que eu tenho para lidar com coisas e com situações de forma que elas me ampliem cada vez mais. A aceitação, quando ela é feita de forma realmente grata, ela capta o poder de tudo que está disponível de forma a auxiliar o meu crescimento em todos os aspectos daquele momento. Não que seja fácil, né? Curiosamente, esse áudio aqui foi um exercício contínuo de aceitação, porque uma série de coisas foram acontecendo no decorrer desse áudio e eu me questionando se eu deveria parar e recomeçar. E o exercício é justamente esse: é respirar fundo, deixar as coisas passarem, observar o que eu tenho que fazer, ver como que eu posso contornar a situação. Claro, recomeçar seria uma opção, e algumas vezes é algo que eu faço, mas não era nessa, porque é esse o entendimento da gratidão, que existe uma energia fluindo, essa energia vai encontrar o seu curso e cabe a mim construir esse caminho do curso, né? Ajudar a energia nesse processo do curso dela. Seja, enfim, usando todas as ferramentas que eu tenho disponíveis comigo. Sejam ferramentas práticas, sejam ferramentas emocionais, sejam ferramentas energéticas. Esse é o ponto. Às vezes a gente chega em situações difíceis e que a gente não percebe ao que essa situação está te expondo, a que entendimento. E aí a gente volta um pouquinho para as mensagens anteriores, seja no entendimento de que eu aprendo em todos os lugares, e ali nesse processo a gratidão ela também funciona muito nesse lugar de aprendizado, de que eu capto o melhor daquela situação para sair maior daquela situação. Não é sobre ser conformista, muito pelo contrário, é sobre fazer limonada e mousse de limão e limoncello e o que for possível com aquela tonelada de limões que a vida deu. E também tem a questão da totalidade, porque a gratidão tira um pouco o foco só de mim e ela deixa o meu olhar um pouco mais amplo, né? Que é um pouco da totalidade que a gente falou ontem ali no aprendizado. Eu entendo todas as partes, eu entendo que é tudo emendado, não tem separação, é a minha mente que separa. Então, assim, a beleza daquela imagem da cerejeira na lua, ela tá emendada com o fato dela não estar dormindo numa cama embaixo de um teto. São duas coisas que parecem opostas, mas elas estão numa continuidade, numa totalidade, que é um pouco do que a gente falou tanto ontem. E esse entendimento da totalidade, quando a gente começa a olhar isso na vida prática, isso vai dando uma satisfação e uma gratidão com o nosso processo, com a nossa evolução, que é difícil de explicar, sabe?
são aqueles momentos de ahá que a gente tem e que, inclusive, quando a gente vai explicar para alguém, a pessoa acha muito nada a ver. Mas o importante não é se a pessoa viu ou não a luz que você viu. É você manter a presença dessa luz que brilhou para você no entendimento daquela questão. Porque aquela luz é para você, é para o teu universo, é para a tua história, para a tua jornada. E eu acho que quando a gente fala de dinheiro, então, a questão é mais complexa ainda, né? Porque é um processo tão contínuo, é tão implementada a questão da insatisfação com o dinheiro, de nunca ser o suficiente, porque se eu achar que eu tenho o suficiente, eu vou estagnar, e aí eu vou ser uma pessoa... a falta de ambição vai me fazer com que eu seja uma pessoa que não chega em lugar nenhum. E cara, a gente tem tantos exemplos que não é assim, né? Na verdade que isso é uma crença, que quando a gente está nesse processo de satisfação, a gente vai seguindo o caminho porque é da natureza humana o caminhar. Só que o como a gente caminha é individual e os processos são individuais. Mas quando a gente começa a entender a beleza daquela questão da gratidão em cada aparente adversidade que a gente teve, quando a gente começa a ver a potência das oportunidades em que a gente foi colocado, mesmo que elas não pareçam ser as mais agradáveis ou confortáveis naquele momento, ter essa resistência e essa resiliência para se abrir para todas as possibilidades do mundo e os aprendizados que vêm com elas, chegar nesse lugar, juntar tudo, sabe? E entender que no caso especificamente de dinheiro que a gente está falando, é um reflexo da postura que a gente tem com relação à vida. Até porque a gente vai entendendo que às vezes a pessoa está com uma dificuldade com dinheiro, mas quando você vai olhar atentamente, você descobre que por trás daquela aparente dificuldade com o dinheiro tem uma questão de relacionamento. Ou às vezes a pessoa está com um problema de saúde e por trás daquela questão de saúde tem um trauma emocional. Então entender que as adversidades trazem luz para pontos que nos deixam mais poderosos, mais empoderados, vai fazendo com que os passos valham a pena, vai fazendo com que a vida vá tendo sentido. É isso. É isso. Um áudio cheio de percalços aqui que eu vou ter que fazer várias edições. Mas tudo bem, ele era para ser assim. Ele era para ter essa energia, até essa energia quebrada, pra gente entender que o fato dela ser quebrada não muda o fato que ela continua sendo uma mensagem inteira. O fato da energia não ter conseguido manter um padrão não tirou o fato dela continuar sendo uma mensagem. Porque o ideal é que a mensagem tivesse uma energia contínua, de cabo a rabo, assim, equilibrada, seja qual for a energia. Mas não foi o caso aqui. Ela teve uma energia toda oscilante, mas ela continua sendo uma mensagem. Então entender que às vezes existem momentos na vida que a gente não consegue manter o padrão, manter aquela linha que vai oscilar, e tudo bem. Isso não impede, não diminui a jornada, continua sendo jornada. É isso. Fiquem bem aí, que hoje seja um dia de muita beleza e paz, que as liberações necessárias sejam feitas para o seu bem maior, e até amanhã.